Olhem só o lugar maravilhoso onde eu estou de férias, curtindo um pouco com a minha família, né, aproveitando aqui. Esse lugar, pessoal, fica aqui na Bahia. Não é para qualquer um, claro, porque não é barato, mas graças a Deus nós conseguimos vir para cá e conseguir curtir aqui. E aí você vai falar, por que você está falando isso para mim? Porque você quer aparecer, você quer mostrar que você é o cara fodão? Não. É exatamente o contrário, é para falar para você que você também pode um dia estar aqui. O que você precisa? Organização financeira e cuidar bem do seu dinheiro. Por quê? Porque há uns 10 anos atrás eu não teria condições de estar nesse lugar, pessoal. Não mesmo, acreditem em mim. E mais, há pouco tempo antes, quando eu comecei a minha carreira, eu morava em Ribeirão Preto, a minha esposa trabalhava em São Paulo e morava lá. A gente muitas vezes queria se encontrar, queria se ver, né? Nós estávamos no começo de namoro. Nós não conseguíamos, por quê? Porque a gente não tinha dinheiro para pagar uma passagem de Ribeirão Preto para São Paulo. Então você vê que tudo depende o quê? Da sua organização e da sua vontade. O que eu costumo dizer? Que conhecimento mais ação te leva ao sucesso financeiro. E por que eu falo isso? Porque eu consegui desta forma, e eu desenvolvi um método porque eu descobri que esta fórmula funciona. E aí o que eu vejo muito? Eu vejo muitas pessoas falando para você, você não consegue, CLT não dá, você tem que empreender, você tem que fazer não sei o que, você tem que tomar banho gelado, sei lá o que você tem que fazer. Mentira, eles fazem isso para te colocar exatamente nessa estagnação em que você está. Então, não acredite nessas conversinhas. Você pode sim, eu comecei como CLT, tá? Depois como funcionário público e eu consegui estar neste lugar. Então, você consegue, você só precisa se organizar, aprender uma metodologia, aplicar isso, entender o que é essencial na sua vida, o que você realmente quer, traçar metas e objetivos e aí você vai, tá? Só que não é de uma hora para outra. Quando te vendem que é fácil, que é rápido, que você vai conseguir em 6 meses, em 1 ano, em até 2 anos, mentira, não acreditem, querem só tomar o seu dinheiro. Então o que acontece? Você precisa, primeiro, né, decidir o que você quer, você ter essa consciência de que você precisa mudar. Depois você precisa agir, você precisa buscar para onde eu vou aqui para mudar a minha situação. Então eu falo o seguinte, se você ganha pelo menos R$ 4.000, você consegue sim, tá, guardar pelo menos 10% do seu salário. Como é que eu sei disso? Porque eu já ajudei pessoas, tá? Tive o meu caso, claro, e já ajudei pessoas que tinham mais ou menos essa renda e a gente conseguiu chegar neste valor. E aí a pessoa foi melhorando, foi aprimorando os seus cuidados com o seu dinheiro, foi aprendendo principalmente e foi aplicando. E aí ela conseguiu ir evoluindo. Menos de R$ 4.000. Por que eu coloco este limite aqui? Menos de R$ 4.000, eu já tive casos, inclusive do seu João, que era porteiro, eu já falei outras vezes aqui nos vídeos, R$ 2.800 de salário. O que a gente precisou fazer? Dar um up nesse salário, arrumar um bico para ele que ele conseguisse um valor um pouco maior. Agora, qual que era a diferença? Quando se tem esse salário que é um pouco baixo, você tem que já ter uma mentalidade diferenciada para trabalhar. Então você já tem que trabalhar só com gastos essenciais. E aí os outros você acaba cortando. Então é mais doloroso, é mais difícil, mas dá para fazer. Agora, se você ganha pelo menos R$ 4.000, já dá para você pensar, porque é que você não sabe, mas você tem muitos gastos que são aí gastos bestas, que você está, seu dinheiro está indo para o ralo, como eu gosto de dizer, e você não consegue enxergar. Então, se você conseguir identificar isso e estancar isso, você consegue sim formar um patrimônio, primeiro para fazer a sua reserva de emergência, que é o seu colchão lá de segurança, quando você tiver imprevisto, tiver alguma emergência, né? E depois começar também a colocar aí dinheiro nas suas metas de curto, médio e longo prazo.
dá para fazer, tá, pessoal? O que precisa ficar claro para você? Que sem estratégia você não consegue chegar a lugar algum, tá? Eu só estou aqui por causa da estratégia que eu usei, das cabeçadas que eu dei conforme eu fui aprendendo, eu fui identificando o caminho correto e o caminho que não era para mim. E aí eu fui ajustando esse caminho e fui aí, através disso, conseguindo mudar e tendo resultados, tá? Medindo esses resultados e aí seguindo por aí. Então é possível sim, você não precisa ser só empreendedor, porque muita gente até não tem veia empreendedora, tá? É CLT ou é funcionário público, então dá para fazer. Parem com essa história de acreditar em conversinhas de que não, você não consegue, você não pode. Pode sim, você consegue. Basta com que você organize a sua vida financeira. Então esse ponto é muito importante. E aí o que acontece? Você tem que ter paciência, porque é o tempo, não vai ter jeito, tá? Os juros compostos, como eu sempre digo aqui, ele sempre depende do tempo. Com o tempo você vai conseguindo aí evoluir. Então, pense assim, mesmo que você tenha uma quantia maior de dinheiro, se você aplicar ele por menos tempo, você vai ter um resultado X. Só que se você tiver um pouco menos de dinheiro e aplicar por um tempo maior, você vai ter mais resultado do que essa pessoa que teve o valor maior. Isso porque o tempo é o único componente nos juros compostos que ele é exponencial, ele trabalha muito a seu favor. Então aqui é uma outra coisa que eu queria deixar claro para vocês, entendam isso, pelo amor de Deus. O melhor dia para você começar foi ontem, tá? O segundo melhor dia é agora. Não interessa se é com 10 reais, se é com 50, se é com 100 reais. Aí muita gente fala para mim, mas Luiz, eu não vou conseguir ficar rico investindo 50 reais por mês. Não, mas você já vai criar uma mentalidade diferenciada que vai te mostrar mas você já vai começar a criar uma mentalidade diferenciada que já vai te mostrar o caminho das pedras, vai te mostrar por onde você deve ir. E quando você começa a enxergar esse resultado, mesmo que com pouco dinheiro, você vê e entende que se você consegue poupar mais e investir mais, você vai conseguir sim um sucesso, porque o caminho está ali. Então, quanto mais dinheiro você conseguir poupar e colocar ali, mais resultados você vai ter. E isso já muda muita coisa na sua cabeça, porque os gastos que você tinha aí como essenciais para você, você vai ver que não são assim, são poucos os gastos que você considera essenciais. Os outros, né, os gastos variáveis que você gasta com cartão de crédito, iFood, muitas vezes com várias bobeirinhas aí, você vai identificar que eles não são essenciais na sua vida, que eles podem sim ser cortados. Não necessariamente eles têm que ser cancelados, eles podem ser diminuídos. Então você coloca períodos maiores para usufruir isso. Então você vai pedir um iFood ao invés de ser toda semana, a cada 15 dias, uma vez por mês, e aí você vai fazendo as adequações. Mas acredite, é sim possível. E aí se você fizer isso, eu vou te garantir que um dia você também vai poder estar aqui ou em lugares até mais altos. Você vai poder, sei lá, fazer uma viagem para a Europa, viagem para Dubai, aí o sonho, né? O céu é o limite, tá? Desde que você comece e aplique os conhecimentos que você conseguir. Se você tiver interesse, eu tenho um curso Planejamento Financeiro Inteligente que te dá o passo a passo. Eu te pego pela mão e te mostro tudo, desde você identificar os seus gastos, numa planilha fácil de entender o que você pode cortar e o que realmente é essencial para você e para sua família, como você deve poupar e principalmente como você deve investir esse dinheiro para conseguir a sua liberdade financeira, que é o que eu defendo, tá ok? Bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse, eu espero ter ajudado vocês, espero um dia que vocês também possam aí tirar férias maravilhosas e curtir um lugar tão lindo quanto esse aqui que eu estou. Até mais, até o próximo vídeo.